Boa tarde a todo mundo que está chegando. A gente vai dar só mais um pouquinho de tempo aqui para esperar os mais atrasados. E vamos começar em mais ou menos 5 minutinhos. A gente já começa a exibir o vídeo e depois começa esse bate-papo todo. Tá bom? Então, pode ir chegando com calma. A gente já começa. No Alentejo somos herdeiros de planícies ondulantes, de uma cultura rica, de uma gastronomia criativa e, claro, de bom vinho. No entanto, a continuidade deste legado precioso depende do equilíbrio dos ecossistemas e de uma gestão eficiente dos recursos naturais para as próximas gerações. Mas como sabemos para onde ir se não sabemos onde estamos? Porque o vinho está nas nossas raízes. Criámos um programa pioneiro em Portugal para ajudar nesta questão. O Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. Este plano pretende ajudar a criar um mecanismo regional de adoção de melhores práticas, desde a produção da uva até à expedição do vinho já engarrafado. Vejamos alguns exemplos de boas práticas que poderão ser implementados na vinha ou na adega. Aplicação de enrelvamento, uma técnica natural que conserva e aumenta a fertilidade dos solos, preservando igualmente a biodiversidade do ecossistema envolvente. Redução substancial da utilização de pesticidas e de riscos associados para o ambiente e os colaboradores. Realização de auditorias de energia a fim de obter uma maior eficiência energética. Colocação de medidores de caudal, diminuição do diâmetro das mangueiras e aplicação de pistolas de pressão para melhor gestão de água. Contratação de operadores licenciados para a gestão dos resíduos de adega. A articulação eficiente de tais medidas e sua melhoria contínua minimiza custos e desperdício de produtos, ao mesmo tempo que responde a pressões ambientais e sociais. Aderindo ao Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, os nossos produtores têm acesso a múltiplos benefícios, mas principalmente contam com o apoio de profissionais especializados que ajudam a identificar preocupações e oportunidades. E ao alcançar uma produção vitivinícola com maior perfil de sustentabilidade, obtêm um reconhecimento de desempenho sustentável, comprovando práticas agrícolas e processos de produção sensíveis ao ambiente, atentos às necessidades da sociedade e de implementação economicamente viável. Deste modo, e através deste plano, ajudaremos a promover o vinho alentejano, tornando visível este valor real e competitivo junto de uma crescente exigência de consumidores ao nível nacional e internacional. Conte connosco. Em conjunto, construiremos um futuro sustentável para a nossa região. Vinhos do Alentejo, únicos por natureza. Boa tarde a todos, boa noite ao pessoal que está em Portugal. Vamos começar aqui esse webinar de práticas sustentáveis na produção de vinhos do Alentejo. A gente tem aqui o privilégio de estar aqui com 4 portugueses que vão falar, né? Porque a gente tem mais portugueses que estão quietinhos ali, que não vão falar muito hoje. Mas temos aqui o João Barroso, que é o pai desse programa de sustentabilidade. Temos também 3 produtores. A Sandra do Esporão, a Sandra Alves, o Pedro Batista, lá da Fundação Eugênio de Almeida, e o Alexandre Relvas, meu xará, lá da Casa Relvas. E eu vou logo começar passando a bola para o João Barroso, para que ele explique um pouquinho desse programa de sustentabilidade, que já faz 5 anos e que teve uma adesão espetacular entre os produtores alentejanos. João, a bola está com você. Obrigado, Alexandre. Antes de mais, muito obrigado por terem todos acedido a participar aqui neste webinar. Realmente, este programa, gostava de começar por dizer que mais nenhuma região em Portugal tem uma iniciativa como o Alentejo. Esta iniciativa é única e é uma iniciativa que, para além de ser única, é voluntária e é gratuita. Ou seja, nem todos os produtores de vinho do Alentejo fazem parte do programa de sustentabilidade e os que fazem parte do programa de sustentabilidade ninguém paga nem ninguém é obrigado. Portanto, é tudo voluntário. Como o Alexandre disse bem, o projeto começou em 2015. É um projeto que o que nós fizemos foi, na realidade, nós vimos que havia regiões do mundo onde o Alentejo competia diretamente, que ofereciam programas de sustentabilidade, a Califórnia, o Chile, a Austrália, a Nova Zelândia, e realmente a questão da sustentabilidade é um comboio que já partiu, e o Alentejo achou que devíamos ainda tentar entrar na primeira carruagem do comboio, quando isto ainda era uma vantagem, em vez de quando começar a ser uma obrigação, na realidade. Então, assim,
olhámos para o que melhor se fazia no mundo e, em vez de reinventar a roda, criámos um novo programa com base numa data de inspirações que vimos noutros países e na própria inspiração que nós vimos nos produtores do Alentejo. E então, assim, de facto, criámos um projeto que olha, o que é o programa de sustentabilidade? É um projeto que olha para a produção de uva e de vinho, portanto, desde a instalação de uma vinha até a uma expedição de uma garrafa à porta da adega. É um projeto muito detalhado, com muitos pormenores, olha para a instalação da vinha, para a gestão de água, para a gestão de energia, para as pragas e as pestes, para as doenças, olha para a gestão de materiais, olha para a gestão de resíduos, olha para os recursos humanos, a forma como as pessoas são tratadas nas empresas, se têm formação contínua, se recebem prémios de trabalho, se trabalham em condições de higiene e segurança. Tentamos analisar como é que a própria empresa trabalha com a comunidade envolvente, se há uma relação, portanto, de proximidade com a comunidade, se as empresas servem muitas vezes como local de riqueza das próprias comunidades, se as pessoas trabalham nas comunidades, não trabalham, a forma como as empresas trabalham e falam, inclusivamente, também com o consumidor. Portanto, este programa de sustentabilidade não olha para o ambiente, como muitas vezes se diz que é a sustentabilidade, que é o ambiente, não é. Olha para o compromisso que as empresas têm que fazer numa componente financeira de investimento, de forma a que se consigam executar projetos que não vão comprometer a viabilidade da empresa. Olha realmente para a componente ambiental, porque de facto nós vivemos num planeta que é natural, não é? Portanto, essa parte é fundamental, mas olha também de facto para a componente toda associada com as pessoas também. O projeto começou em 2015, no fim do ano tínhamos à volta de 95 membros. Hoje, em outubro de 2020, temos 426 membros até o momento. Esses 426 membros, num universo, para ter uma ideia, o Alentejo tem à volta de 280 vinícolas e 1.800 viticultores a fazerem vinhos DOC e vinhos IG. Nós temos 426 membros, portanto é um número humilde se for visto em termos quantitativos. Mas, em termos qualitativos, é um número muito interessante, porque estes 426 membros representam metade da área plantada do Alentejo e representam à volta de 80% do volume de vinho produzido no Alentejo. Okay? Portanto, na realidade, os maiores, e eu gosto de dizer os melhores, quase todos já fazem parte deste projeto. Dito isso, e é importante salientar, isto não quer dizer que metade da produção do Alentejo é sustentável e que 2/3 do vinho são também. Isto é um projeto, isto é um caminho que se faz e nós estamos a fazê-lo. Uma coisa importante também de salientar sobre esse caminho é que nós este ano, em 2020, em julho, lançámos uma certificação de terceira parte. Ou seja, neste momento, temos produtores que uns estão em condições e outros para lá caminham, no sentido de poderem ter uma certificação que não é dada pela CVRA, é uma certificação que é dada por 4 organismos certificadores independentes e que vêm dizer que sim, que o processo de produção deste vinho é um processo o mais sustentável possível, de acordo com o conjunto de regras que foram estabelecidas. Portanto, a ideia é que termos até ao fim do ano vinhos no mercado, até ao fim do ano e nos anos seguintes, obviamente, temos no mercado vinhos que têm uma indicação que mais nenhum vinho em Portugal tem, que é a produção sustentável. Okay? E é importante também salientar, não é o vinho que é sustentável, é a forma de o fazer que é sustentável, ou o mais sustentável possível. Okay? Gostava de terminar por dizer que não é à toa que estes 3 produtores estão aqui connosco hoje, a Herdade do Esporão, a Fundação Jean de Almeida, a Cartucha e a Casa Relvas, é porque de facto foram 3 produtores que desde o início foram o que nós chamamos campeões do projeto. Foram produtores que desde há bastante tempo têm mostrado muitas preocupações nestas 3 vertentes e quando o Alentejo decide fazer uma iniciativa regional, foi a estas 3 empresas, entre outras, mas estas 3 que aqui estão, fomos bater à porta e fomos dizer, olhem, vocês gostariam de ser nossos campeões, vocês gostariam e estariam na disponibilidade de partilhar o que vocês fazem, o que é que custou, como é que foi feito e quais é que foram os resultados e quais é que foram os benefícios, por forma a que nós consigamos ter aqui um conjunto de casos de estudo que depois possam ser usados para exemplificar a todos os outros como realmente a sustentabilidade é uma via que vale a pena, como realmente há uma vantagem, como realmente há um conjunto de benefícios que são muito importantes. Portanto, nesse aspecto, bem-ajam estes 3 produtores, porque realmente foram uma inspiração, continuam a ser uma inspiração,
e acho que já falei para esta introdução suficiente. Se calhar, Alexandre, passava-te a palavra e estou disponível para quaisquer perguntas que possam ter. Obrigado, João. O João ainda vai falar muito hoje. Já que o João levantou a bola para os produtores, eu também já vou começar fazendo uma perguntinha para cada um deles. E depois, se calhar, a gente pode abrir para que as pessoas que estão participando também possam tirar dúvidas e fazer questões aos nossos 4 debatedores aqui, porque acho que talvez seja a forma mais construtiva da gente passar por todos os assuntos. Mas eu vou começar pelas mulheres primeiro, obviamente. Vou começar com a Sandra Alves, perguntando para ela sobre o campo ampelográfico do esporão, Sandra, que além de todas as práticas sustentáveis que vocês têm aí, vocês também têm esse diferencial, esse trabalho todo de investigação e resgate no Alentejo, de forma sustentável. Eu queria que você falasse um pouquinho desse campo ampelográfico do esporão. Sandra, a palavra está com você. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todos por esta organização, por este convite, pela oportunidade de partilha daquilo que faz parte, das práticas que fazem parte, no fundo, do nosso dia-a-dia. O campo ampelográfico é só uma das medidas que nós temos implementadas no âmbito, em todo este âmbito, todo este projeto que é no fundo a preservação da biodiversidade e dentro de tudo aquilo que é o plano de sustentabilidade e as práticas que nós temos vindo a desenvolver e com as quais estamos comprometidos há mais de 12 anos, na realidade. O campo ampelográfico são, na realidade, 10 hectares de vinha, 10 hectares onde nós temos 189 variedades de uvas. Estão aqui representadas todas as variedades de uva do Alentejo, todas as principais variedades das diferentes regiões de Portugal e algumas também internacionais. Portanto, qual é que é o objetivo do campo ampelográfico? É precisamente esse, é preservar o património vitícola, para garantir que não se vai perder no futuro, e ao em simultâneo, portanto, também preparar-nos para aquilo que serão as alterações climáticas, nomeadamente o stress hídrico. Portanto, acho que é do conhecimento de todos vocês que a água é um bem essencial e que é um bem escasso, nomeadamente numa região tão quente e tão seca como o Alentejo. Portanto, é importante termos castas que estejam adaptadas não só ao stress hídrico, mas também ao stress térmico, que é outra das grandes questões na nossa viticultura. Por isso, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a acompanhar a evolução destas castas, precisamente a avaliar qual a adaptação de cada uma destas variedades, nomeadamente, portanto, à parte agrícola, mas também qual é que é a capacidade que elas têm em termos de enologia e em termos de resistências a pragas e a doenças que possam aparecer na nossa região. Portanto, é a forma também que nós temos, ou é uma das formas que nós temos, para contribuir e preservar e garantir uma enologia mais sustentável e uma viticultura mais sustentável no Alentejo. Mas, Alexandre, é uma das muitas práticas, portanto, dentro do plano, claro está. Ainda vamos falar muito das outras práticas, temos muito que conversar e muito que mostrar aqui, não é? Eu agora, já que você mencionou a água, eu vou passar a palavra para o Alexandre Helvas, porque ali na Casa Helvas, eles, além de reutilizar a água que eles usam da própria propriedade, eles também passaram num projeto interessantíssimo, e eu queria muito que o Alexandre falasse disso, a utilizar a água urbana, a reutilização da água urbana. Alexandre, explica para a gente o que é exatamente isso, por favor. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. Nós na Casa Helvas, no nosso plano de sustentabilidade, para além de seguirmos o plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo, que tem sido uma iniciativa fantástica para a região. Eu costumo dizer que a principal vantagem que houve neste plano é a troca de experiências entre produtores. A água é um bem escasso no mundo. Eu sei que, por exemplo, no Brasil, neste momento em Curitiba, estão com problemas graves. Há 2, 3 anos houve problemas graves também em São Paulo. Nós no Alentejo vivemos esse problema quase constante e quando temos períodos de seca agravada, como tivemos nos últimos 4 anos, felizmente este inverno já choveu, dá-nos que pensar na nossa atividade. A vinha e a adega são 2 sítios onde se gasta muita água, quer na irrigação, quer é um produto alimentar, portanto a higiene é muito importante para nós, tanto a higiene dos tanques como no engarrafamento. E na gestão da água, o nosso primeiro ponto
foi tentar reduzir a água gasta por garrafa produzida. E em 3 anos, só com muito pequenas medidas, conseguimos reduzir de cerca de 3 litros para 1,5 litro de água por garrafa produzida. E neste momento o nosso grande objetivo é chegar ao litro de água por garrafa produzida. E, para além deste cuidado, que foi um cuidado muito mais de maneio até na adega e de procedimento do que de investimento, tivemos um ciclo de investimentos junto com as águas do Centro Alentejo, nas quais instalámos uma estação de tratamento de águas residuais da vinícola, que vai juntar com a estação de tratamento de águas de São Miguel de Machede, e demos esgoto a uma série de casas da aldeia que ainda não tinham, e toda essa água é reciclada e é utilizada na irrigação da vinha. Para terem uma ideia, hoje a Casa Relvas tem 250 hectares de vinha e esta água dá para regar cerca de 7 hectares. Portanto, é um dos pontos que nós mais focamos, é a água. Como a Sandra estava a dizer, também temos outros pontos, mas teremos a oportunidade de falar disso daqui a pouco. Essa coisa que você falou, Alexandre, de passar, de inclusive levar esgoto a casas que não tinham, mostra o componente social desse projeto, não é? E falando nesse componente social também, a Fundação Eugênio de Almeida... Não, fala aí alguma coisa aí também. Se a gente fala em sustentabilidade social, a Fundação tem aqui um peso enorme, não só no Alentejo, mas em Portugal. Mas deixe-me eu só aqui, quando nós falamos em sustentabilidade, muitas vezes pensamos em biológico, só na agricultura. E para mim, a primeira coisa são as pessoas. Portanto, a sustentabilidade social na Casa Relvas é o que mais nos importa. E é onde temos vindo, talvez em termos monetários, em termos de euros, é onde temos vindo a investir mais em sustentabilidade nos últimos anos, criando bolsas de estudo para os filhos dos nossos colaboradores, tentando pagar acima do mercado e dando condições às pessoas que todos os dias fazem com que a Casa Relvas exista. Perfeito. Bom, você já soltou a bola para o Pedro, vou chamar o Pedro para falar justamente sobre... entrou aqui o som, saiu um negócio aqui, agora parece que voltou. Para falar justamente sobre esse compromisso que a Fundação tem com essa sustentabilidade social. Pedro, a bola está com você agora. Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos no Brasil. É um prazer estar aqui. Seria naturalmente maior se pudéssemos estar fisicamente próximos, mas o tempo que vivemos não o permite, mas vamos aproveitar mesmo à distância com o calor que habitualmente une estes dois países, o Brasil e Portugal. Dar também uma palavra ao João Barroso, que apresentou muito bem um programa que ele fez nascer e que tem sido o motor ao longo destes anos. E quando referiu que o Esporão, a Casa Relvas e a Fundação Eugênio de Almeida estiveram efetivamente desde a primeira hora nesse projeto, foi efetivamente para nós e para mim pessoalmente um privilégio poder partilhar desse caminho desde o início. Um caminho que não se esgota neste momento com a certificação de terceira fase, antes pelo contrário, um caminho onde há sempre passos a dar numa melhoria contínua, contribuindo para a sustentabilidade. O Alexandre referiu-se à Fundação Eugênio de Almeida. Efetivamente a vinícola Cartucha é uma vinícola que tem esta característica muito especial de pertencer a uma fundação que foi instituída há quase 60 anos por uma pessoa aqui de Évora, que aqui viveu, um engenheiro agrónomo, e portanto que se dedicava à agricultura e que deixou todo o seu património para que a Fundação pudesse contribuir para a melhoria das condições de vida da população na região de Évora, mais do que na região de Évora, mas principalmente na região de Évora, e para que pudesse contribuir para o desenvolvimento social, cultural e económico da região de Évora. E, portanto, esta questão da sustentabilidade, naturalmente, que está muito ligada à Fundação, ao seu dia-a-dia,
enfim, fazendo parte, se quiser, da nossa genética. A Fundação Eugênio de Almeida existe não para produzir vinho ou azeite de oliva, como sabem que produz e onde põe e aos quais dedica muitos dos seus recursos, mas ela existe efetivamente para cumprir essa sua missão, missão de contribuir para o desenvolvimento desta região, que o tenta fazer não só com a realização de eventos culturais, com a promoção social na região, não só nos seus trabalhadores, onde a Fundação também naturalmente tenta exercer da melhor forma a sua responsabilidade social interna, mas também para todas aquelas organizações, instituições, pessoas que de alguma forma precisam de ajuda e que a Fundação tenta apoiar. A Fundação e o engenheiro Vasco Eugênio de Almeida, que a criou, acreditou e a Fundação hoje acredita que é melhorando as condições de vida das pessoas, que é dando-lhes mais ferramentas para poderem crescer a todos os níveis, não só enquanto pessoas, mas também enquanto trabalhadores, colaboradores, para o bem da sociedade, que é assim que a região se pode desenvolver melhor e de forma mais sustentada. Portanto, é esta a forma de estar da Fundação e os vinhos, os azeites são apenas formas de poder cumprir com essa missão que está destinada na Fundação há mais de 50 anos, há já quase 60 anos. Eu acho que a gente pode começar a abrir para as perguntas, né? Quem tem já alguma pergunta pode levantar a mão, ativar o som e começar a conversar, direcionar a pergunta e para a gente já começar a bater o papo que tanto nos interessa aqui. Já tem alguém? Senão eu saio perguntando, porque eu tenho um monte de coisa aqui para perguntar para ele sempre. Eu tenho, rapidamente. Eu me lembro de uma... Boa tarde a todos, primeiramente. Eu me lembro uma vez me chamou a atenção numa conversa, acho que até o Lala estava, com Maria Amélia, enfim, e ela somente contando numa masterclass sobre até a utilização da fauna local como também um agente aí em favor, né, da sustentabilidade dos vinhedos, para, enfim, para a contenção de pragas e tal. E, evidentemente, com isso, utilizando, né, a biologia em vez da química na produção de vinhos. Há algo nesse sentido ainda em curso? O que se pode dizer sobre isso? Obrigado. Quem quer responder essa? Eu, se calhar, dava uma introdução e depois... Dava uma introdução muito rápida e depois eles os três distribuíam. O que o Miguel mencionou muito bem. O termo técnico que agora se vai começar a ouvir mais, tanto a nível da língua de Camões como em inglês, é serviços de ecossistemas. Ou seja, é o ecossistema que providencia um serviço que pode se materializar de forma económica às atividades humanas. Okay? E esse serviço, estas três empresas que aqui estão, usufruem muito e potenciam muito os serviços de ecossistemas que se alargam a vários serviços diferentes. Nós temos, por exemplo, desde o uso dos enrelvamentos, não é? Aquelas linhas, pronto, já sabe o que é enrelvamento. Os enrelvamentos muitas vezes podem ser promovidos de forma a atrair um conjunto de insetos, que são considerados na gíria da vinha organismos auxiliares, que vão combater, são inimigos naturais de pragas da vinha e, portanto, ao usar esses insetos, obviamente reduz-se a necessidade do uso de pesticidas. Portanto, há um benefício económico, porque há um investimento menor em pesticidas. Há um benefício ambiental, há vários benefícios ambientais, porque os pesticidas, por norma, derivam de hidrocarbonetos, portanto, vêm do petróleo. Portanto, ao usarmos menos pesticidas que derivam do petróleo, estamos a reduzir também a pegada de carbono associada com a atividade e, por outro lado, obviamente, estamos a potenciar um conjunto de sinergias, melhoria da qualidade do solo, melhoria da retenção da água em zonas onde chove muito. Portanto, isso é um exemplo. Outro exemplo, por exemplo, é o uso de pequenos mamíferos, como, por exemplo, morcegos nas vinhas, que também vão comer um conjunto de insetos, pragas. O uso de ovelhas é outro exemplo. Ou, por exemplo, e para terminar, para depois dar a palavra a quem percebe bem mais disto do que eu, a utilização de barreiras que são postas ao longo de várias
áreas da vinha que têm várias funções. Por um lado, quebram vento, e o vento é um fator que pode ser muito negativo para a vinha, quebra o vento por um lado, protegem do sol por outro, que é outro fator que sol a mais também poderá ser negativo para a vinha, e por outro, atraem esses tais organismos, sejam aves, sejam mamíferos pequeninos, sejam insetos, que vão usar aquelas zonas, e isso é o que nós chamamos de corredores ecológicos. São áreas por onde os animais, os insetos e todos os seres vivos podem ir literalmente saltando de corredor em corredor, porque têm abrigos, têm zonas protegidas, para poderem depois prestar o dito serviço ecológico às vinhas. E assim me calo. Alexandre, posso só complementar? Pode, deve. Já falava com os meus colegas. Bom, eu não sei, a Herdade do Esporão temos implementado todas as medidas que o João mencionou e mais, claramente. Mas já agora, um exemplo de um enraivamento, esta fotografia que eu tenho atrás de mim, que eu não sei se é perceptível, vou-me desviar. E no fundo, portanto, isto que eu aqui tenho é precisamente isso, são entrelinhas, portanto são sementeiras feitas por nós, portanto nas entrelinhas da vinha, de acordo com aquilo que são as necessidades também de nutrientes da própria vinha, ou seja, no fundo nós quantificamos, monitorizamos o que é que a vinha precisa, será mais azoto, será mais fixação de carbono, etc. E vamos plantar, vamos semear estas entrelinhas de acordo com as necessidades que foram monitorizadas, que foram quantificadas. Portanto, essa é uma das questões. Depois temos os morcegos, temos caixas de morcegos espalhadas por toda a área da herdade, precisamente para fixar também estes mamíferos e para ajudar a combater as pragas e as doenças. Outra questão também é a compostagem, o próprio ciclo daquilo que é produzido dentro da herdade e que no final do dia poderá ser também levado a decompor e a ser utilizado e incorporado novamente no solo, nomeadamente o engaço, as massas frescas. Nós também produzimos azeite, portanto, e conseguimos pegar nas folhas de oliveira e transformar tudo isto num composto orgânico que vai depois também fertilizar as nossas vinhas, e no final do dia tudo isto acabou até por nos levar a uma outra consequência, não era esse o objetivo, mas naturalmente levou-nos a que hoje em dia tenhamos nossa vinha certificada, toda ela com biológico, porque acabamos por não precisar, nem sequer ser necessário usar fertilizantes sintéticos, portanto conseguimos usar as práticas todas e temos das maiores áreas de vinha da Europa e do mundo, imagino eu, porque estamos a falar em cerca de 500 hectares certificados como biológico, portanto com um conjunto de práticas que no fundo, tal como o Miguel mencionou, permitem utilizar esta parte mais orgânica e reduzir a parte mais sintética, mais física, mais agressiva para o solo e para o meio ambiente. Alguém mais quer dar mais alguma informação, complementar o que a Sandra falou? Alexandre, Pedro? Bem, a Sandra foi bastante completa na partilha que fez, e, efetivamente todas estas medidas que têm a ver com práticas de agricultura sustentável, e portanto aqui estamos a falar de sustentabilidade aplicada à agricultura em si, neste caso à viticultura, promovem claramente uma diversidade da fauna nas nossas vinhas que é enorme, desde a fauna de maior dimensões, os mamíferos, até à fauna de menores dimensões que são auxiliares importantíssimos na luta contra pragas e doenças e, portanto, desta forma promovemos que a natureza de alguma forma se autorregule. Portanto, os pequenos insetos que servem como auxiliares à proteção das plantas contra outros insetos dos quais são antagonistas. Isso acontece também naturalmente com algumas aves, com alguns mamíferos, mas há insetos predadores que efetivamente são um auxílio muito importante. Esta biodiversidade que promovemos, como a Sandra explicou, nomeadamente com a plantação, a sementeira de espécies multiflora na entrelinha das nossas vinhas.
que permite efetivamente também melhorar a fertilidade natural dos nossos solos. Faz com que o ecossistema viva efetivamente no maior equilíbrio e tenhamos toda esta fauna que nos ajuda a ter uma agricultura efetivamente mais independente da utilização de fitofármacos na proteção da vinha. Alexandre, quer complementar? Alexandre, eu já foi aqui bastantes coisas ditas. Eu na Casa Relvas temos algumas visões que diferem, entre as quais do biológico, mas porque também as nossas preocupações também são outras. Nós pensamos muito na pegada do dióxido de carbono e muitas vezes o ótimo é inimigo do bom e produzindo biológico estamos por um lado a não usar produtos fitofármacos, mas por outro lado estamos a compactar solos e a tratar mais vezes, tendo mais dióxido de carbono na atmosfera. Nós acreditamos na Casa Relvas numa agricultura sustentável, com o uso de fitofármacos com conta, peso e medida, e em relação aos prados permanentes, aos prados na vinha, são sem dúvida uma ótima ajuda. Em algumas vinhas, nós em maior parte das nossas vinhas, nós temos sempre as ovelhas nas vinhas no inverno, portanto temos uma seleção natural de leguminosas e gramíneas e acreditamos muito que um prado natural com as espécies autóctones daquela vinha, e nós vamos à herdade de São Miguel e depois vamos à herdade da Pimenta, e as espécies de trevos e de vícias que vão nascendo naturalmente são completamente diferentes de uma localização para a outra, portanto acreditamos muito nas plantas autóctones, mas temos que sempre trabalhar em equilíbrio e dando muitas vezes estas sementeiras de entrelinha vão também ajudar à descompactação dos solos, que é algo muito importante, porque as raízes incorporam e fazem com que seja possível haver vida dentro dos solos, reduzindo a compactação e havendo mais oxigênio dentro dos solos. Perfeito. Eu tenho aqui uma pergunta da Tânia Nogueira para a Sandra. Ela quer saber, tudo bom, Tânia? A Tânia está perguntando aqui se os azeites também são biológicos, porque ela entendeu que os vinhos todos são, quer saber se os azeites também são. Sim, Tânia, não é? Então, todos os vinhos da gama Esporão, portanto, são produzidos com as uvas da herdade Esporão, são biológicos. Estamos a trabalhar, sim, na verdade, portanto, a vinha ficou certificada em 2019, a partir de 2019, todos os vinhos que foram produzidos da gama Esporão são vinhos biológicos. Os azeites também, temos um azeite biológico produzido com o olival aqui da herdade Esporão. Eu sabia que vocês têm, os outros continuam não sendo. Os outros continuam não sendo, portanto, é biológico, aquele que é produzido das azeitonas da herdade Esporão. Azeitonas que você diz, como é que você diz no Brasil? Azeitonas mesmo. Azeitonas, peço desculpa. Azeitonas mesmo. Azeite de oliva, é isso, não é? Azeite de oliva, é. Tá ótimo, obrigada. Obrigada, Tânia. Alguém já tem mais alguma pergunta engatilhada? Por enquanto, ninguém. Marcel, manda ver. Está me ouvindo? Uhum, ouvindo basicamente, bem. eu queria saber do impacto econômico da implementação dessas práticas. Enfim, o que gera de impacto financeiro a adoção dessas práticas? Se listaram do reaproveitamento de água, imagino que a construção de uma estação de tratamento de água, o quanto impacta o preço, se cultivo das leguminosas, se você precisa trabalhar mais o solo em função disso, revolver mais o solo, isso impacta no custo do produto, do vinho final? Quem se habilita a responder primeiro? Posso responder eu. Obrigado pela pergunta, é muito pertinente. Eu comecei há pouco a dizer que na Casa Relvas nós acreditamos na sustentabilidade num todo. E a sustentabilidade para nós é dividida em três, para nós e para o mundo inteiro, é dividida em 3 pontos, mas muitas vezes há 2 deles que são esquecidos e quando falamos de sustentabilidade falamos só de sustentabilidade ambiental. E há os 3 P's da sustentabilidade, que é o Planet, People and Profit.
E eu não acredito, e o plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo está muito feito nesse sentido e muito bem feito a meu ver, eu não acredito que nenhuma dessas sustentabilidades possam existir sem as outras. Portanto, para dar um exemplo, uma empresa que é muito amiga do ambiente e que é muito amiga dos trabalhadores e da sociedade que não dá lucro, vai à falência, vai deixar de existir. Uma empresa que é muito biológica e que dá muito lucro e depois tem escravos, também não acredito nela. Uma empresa que paga muito bem aos colaboradores, tem muito lucro e é desculpa a expressão, um cancro para o planeta, também não acredito nela. Portanto, tem que haver um equilíbrio enorme entre esses três tipos de sustentabilidade. E todos os projetos têm que ser pensados, pelo menos aqui no nosso caso, mas penso qualquer uma das empresas que aqui estão, que é o que é que este projeto, o projeto da água, por exemplo, vai trazer a nível económico, a nível social e a nível ambiental. E temos que avaliar sempre para ter a certeza que estamos a ir no bom caminho para os três P's. Quem quer acrescentar alguma coisa? Sandra, Pedro? Não, eu subscrevo completamente o que o Alexandre está a dizer, porque qualquer medida que seja implementada e que se diga sustentável tem que ser sempre quantificada o retorno económico, porque se não houver esse retorno, então não vale a pena. Portanto, precisamente por causa disso, né? Portanto, a sustentabilidade é mesmo isso. Tem que ser ambiental, social e económica ou financeira, porque senão não faz sentido. Por isso é que cada uma destas medidas que nos podem levar até a ser biológico ou não é essa a questão, não é? Mas qualquer uma destas medidas tem que ser sempre quantificada em cada uma destas práticas. Mas também, só para realçar aqui uma questão e também tem que ser adequada àquilo que é a região, àquilo que é os solos, a capacidade de cada uma das empresas de implementar ou não as suas medidas e as suas práticas. Perfeito. Pedro, quer acrescentar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa, Pedro? Posso tentar acrescentar. Referir que, pela nossa experiência e tentando ir diretamente à questão, depois da informação muito importante que a Sandra e o Alexandre partilharam com todos, há efetivamente algumas alterações que foram introduzidas com a adoção do Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, que se traduziram, pelo menos numa primeira fase e no imediato, num acréscimo de custo. O que acontece é que essas medidas, e se há umas que se traduzem inequivocamente num retorno económico mais ou menos rápido, falámos há pouco da questão, e o Alexandre deu o exemplo na Casa Relvas da redução do consumo de água nas adegas, que é uma realidade que temos vivido todos nos últimos anos, que representa numa primeira fase algumas alterações que têm custos associados, mas que rapidamente se transformam em retorno económico. Mas naturalmente que o retorno económico tem que ser sempre medido. Quando aqui na Vinícola Cartucha instalámos uma central de painéis fotovoltaicos para a produção de energia elétrica que garante o funcionamento da adega ao longo do ano, ou seja, fora dos períodos de ponta e de pico, no caso concreto a safra, o período de safra em que temos naturalmente em que necessitamos naturalmente de mais energia do que aquela que produzimos ao longo do ano, isso foi naturalmente um investimento importante no momento em que foi feito, mas que nos está a trazer retorno económico. Mas não só retorno económico, e é isso que todos nós temos consciência, e é para isso que trabalhamos não só no contexto do Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, mas cada dia para promovermos a sustentabilidade de cada uma das empresas onde trabalhamos, onde colaboramos, que os benefícios são mais do que económicos. Os benefícios são, sobretudo, os benefícios ambientais, os benefícios sociais que trazemos não só para as empresas, mas também para o meio e para a comunidade onde nos inserimos. Isso é importante e, naturalmente, temos sempre que contabilizar não só o investimento
que fazemos a cada momento para melhorar o nosso desempenho em termos de sustentabilidade, mas são práticas que, inclusivamente do ponto de vista económico, nos trazem em quase todas as circunstâncias também retorno, nem que seja no longo prazo. Perfeito, eu tenho aqui duas perguntas. Alexandre, desculpa, Oi, posso diga, João. acrescentar mais uma coisinha? Acho claro, que é pode. Só para rematar em tudo o que tão bem já foi aqui dito, e tem a ver ainda com a pergunta do Marcelo, que é, eu normalmente prefiro falar em investimentos do que em custos. Esse é logo o primeiro aspecto, porque nós temos um ditado que acredito que no Brasil também se usa, que diz que o barato sai caro. E é verdade, de facto, e infelizmente para todos é real. E então, portanto, o que muitas das vezes o projeto propõe, o Programa de Sustentabilidade propõe e os produtores fazem, é um conjunto de facto, investimentos, mas que investimentos que podem ser de coisas tão simples como dar uma ação de formação aos colaboradores, para que eles passem todos a desligar as lâmpadas ao fim do dia e a apertar as torneiras todas antes de saírem do trabalho. Ou fazer um investimento em lâmpadas, ou fazer um investimento num equipamento, numa bomba para a rega no campo, que vai reduzir em 25% o consumo de água. Portanto, estamos a falar de investimentos, de facto, que no médio, longo prazo têm claramente um benefício económico associado, que muitas vezes não é materializável porque são poupanças. E são poupanças que não se veem. E, portanto, é muito importante olhar para a questão da sustentabilidade, olhando para muitas coisas como investimentos, e outras vezes nem sequer são bem investimentos, são mudanças de mentalidade. Eu costumo dizer muitas vezes que a primeira e a mais importante de todas as medidas de sustentabilidade que se podem querer fazer na nossa própria vida ou nas nossas vidas, tanto pessoais como profissionais, é uma mudança de atitude, é uma mudança de mentalidade. Esse é o primeiro fator. Se nós não quisermos mudar, como dizia o Gandhi, temos que ser a mudança que queremos ver no mundo, senão não vai resultar. E, portanto, de facto, essa questão de começar por exemplo, tirar a palavra custo e pôr a palavra investimento, é claramente o primeiro passo para olhar para a questão toda de uma forma muito mais positiva e, na realidade, de longo prazo. E era isso. João, já fica aí com o microfone ligado, que eu tenho duas perguntas aqui, eu vou encaminhá-las para você. Primeira, da Cláudia Menezes, sobre embalagens, sobre a reciclagem das embalagens, das garrafas, se isso está previsto no plano de sustentabilidade também, se é uma preocupação. E a outra é da Tânia, perguntando se esse contexto de sustentabilidade já serviu de modelos para outras regiões fora de Portugal. Eu até acrescento a pergunta da Tânia, se também dentro de Portugal, se outras regiões já procuraram vocês atrás desse modelo. Então já fica essas duas perguntas aí em uma para você responder, João. Muito bem. Em relação à questão das embalagens, a reciclagem é, na realidade, não o fim, mas o início. A reciclagem, para todos os efeitos, é quase um imperativo legal, portanto, é obrigatório que, por um lado, os produtores tenham um produto que está devidamente assegurado em termos financeiros, que vai ter um descarte final, uma solução de reciclagem, portanto, isso é quase imperativo de lei. Mas, por outro lado, o que nós nos estamos a focar, de facto, é na embalagem em si, ou seja, no peso das garrafas, nos materiais que são usados, nas componentes das garrafas, no género de rolhas que são usados, ou seja, nós podemos ter vinhos com garrafas vazias, que no fim do vinho sabido são descartadas, são deitadas fora, portanto, deixa de ter valor absolutamente nenhum, que podem atingir quase 1,5 kg, 1.500 gramas de peso. Portanto, uma das iniciativas mais rápidas, e aqui está, por exemplo, um caso de investimento ao contrário, porque ao termos uma garrafa mais barata, mais leve, corrijam-me os produtores se tiver a dizer alguma asneira, em teoria pagamos menos pelo material, mas vamos conseguir, por exemplo, encher um contentor com mais garrafas, porque conseguimos pôr mais peso e mais volume dentro desse mesmo contentor. Portanto, o peso das garrafas é um fator extremamente importante que estamos a olhar para ele com muita atenção. E depois os componentes, temos rolhas que vêm de florestas sustentáveis, por exemplo, em vez de ser uma rolha normal, ou papel que seja um papel também de florestas sustentáveis, ou papel que já é papel reciclado, portanto, papel que já tem uma segunda ou uma terceira vida. Portanto, são tudo aspectos que nós temos feito muita força no âmbito do Programa de Sustentabilidade para tentar otimizar a garrafa, no fim do dia, o produto e o resíduo de garrafa, não é? Sobre a questão da inspiração, como eu disse no início, nós próprios fomos inspirados, não é?
nós não quisemos recriar a roda, fomos ver o que é que se fazia. Sei que existem outras iniciativas que estão a começar, que têm olhado para nós, temos tido algumas visitas a algumas regiões europeias e mesmo em Portugal, obviamente, outras regiões estão de facto, eu diria de forma mazinha, que outras regiões ficaram à espera de ver o que ia acontecer aqui em Portugal. E de facto passaram 5 anos e o projeto está felizmente de pedra e cal e portanto estão de facto a ver que agora com a certificação, com a vantagem competitiva que os nossos produtores vão ter nos mercados, tanto nacional como internacional, com este fator novo que é esta certificação em produção sustentável, para não dizer de todos os benefícios de estarem num projeto destes, estão de facto a olhar para nós com outros olhos, estão a fazer perguntas, estão a querer saber mais e portanto o futuro será ou uma ramificação de um projeto deste para outras regiões ou uma unificação disto tudo sobre um umbrella, desculpem lá o estrangeirismo, de uma organização mais supranacional a nível do país. Aqui, esqueci de tirar o mute. Perfeito. Quem é que tem mais perguntas aí agora? Posso fazer uma? Claro, à vontade. Ele falou em rolhas. Eu já ouvi falar algumas vezes que há um risco de haver uma falta de cortiça de qualidade, que a produção do Alentejo vai chegar um momento que não vai dar conta de produzir o tanto de rolhas que a gente consome no mundo. Como que isso está tratado? A produção de rolhas está dentro desse projeto de sustentabilidade? Eu presumo que seja para mim também a pergunta. Para você, principalmente. Se os produtores também quiserem ajudar, infelizmente eu não trabalho para os produtores de rolhas, portanto não sei os detalhes. Do que me é dado a entender, a cortiça de facto é um produto que é reciclável ad eternum, portanto pode ser reciclável permanentemente e tem uma produção que, ok, demoramos ali entre 7 a 9 anos a esperar que haja uma nova colheita de cortiça, mas não tem havido grande comprometimento dessa mesma cortiça. Portanto, do que me é dado a entender e respondendo muito diretamente, o Programa de Sustentabilidade não está a olhar para a questão de uma eventual falta de cortiça, porque não é uma coisa que tenha sido levantada, bem pelo contrário, o que nós temos assistido é em certos países onde houve uma transição nos anos 80 do século passado para o alumínio, para o screw cap, não é? Nomeadamente a Austrália, os Estados Unidos e Nova Zelândia e África do Sul, o que temos visto é, de certa forma, uma migração de volta para a rolha, porque inclusive a rolha tem uma componente muito sexy em termos de marketing, que tem a ver com o que eles chamam o carbono negativo. Ou seja, enquanto que o alumínio é um minério que é minado e tem um impacto ambiental e uma pegada de carbono associada relativamente interessante, a rolha é precisamente o contrário. A árvore captura dióxido de carbono, a cortiça acumula dióxido de carbono e então eles conseguem fazer o marketing da rolha no sentido de dizer este elemento que faz parte da garrafa, na realidade contribui para a redução do impacto e das emissões de dióxido de carbono deste mesmo produto. Portanto, eu não consigo dar uma resposta direta do sim ou não, mas este é o input que consigo produzir. Certo, mas existe você tem conhecimento de algum trabalho de reciclagem? Você diz que é eternamente reciclagem. Sim, sim. Mas aqui, por exemplo, no Brasil não se recolhe rolha. Pronto, mas para ter uma ideia, e eu acredito que todos os 3 produtores que aqui temos, nas próprias vinícolas, nas adegas neste caso, existem contentores específicos para rolha, para quando o fornecedor de rolha vem entregar a mais recente remessa de rolha nova, levar a rolha velha para poder fazer novos produtos de cortiça. Mas, mais uma vez, se algum dos meus colegas quiser acrescentar, força. A rolha tem uma coisa muito importante, que é, além de ser reciclável, é biodegradável. Estamos a falar... Não, Pedro, estou a ver, vocês... Como? Sim. A rolha, para além de ser reciclável, é biodegradável, é madeira. Portanto, a reciclagem da rolha é uma coisa que muitas vezes pode ser jogada quase fora da natureza e que não vai fazer mal à natureza. Existem muitos mitos à volta da rolha.
Eu já tive aqui alguns americanos a perguntarem onde é que cortávamos as árvores para fazer as rolhas, e que era uma prática muito má o uso de rolhas. Desculpe, alguém deixou o microfone ligado, não está dando para ouvir o que você fala. Puderem desligar. Agora sim, não sei se ele não entendeu nada desde o início. Deu para entender, deu para ouvir, Alexandre. Basicamente, a rolha é biodegradável. A rolha natural é biodegradável. A madeira e as colas usadas são colas aquosas, portanto, colas que se degradam com a madeira. Existem muitos mitos à volta da rolha. Eu estava um pouco na brincadeira, dizendo que uma vez tive aqui clientes americanos que diziam que a rolha não era sustentável porque nós tínhamos que cortar árvores para fazer as rolhas. Não é todo correto, a rolha é uma safa em que se tira a capa de uma árvore. E outra coisa que eu ia dizer também é que a rolha não está em risco de deixar de existir. Existe muita justiça. A Casa Real tem cerca de 750 hectares de floresta do Sobreiro e o caso está estável, não tem havido aumento de preço, portanto quer dizer também que não há um escasseio de artificial. Bom, vamos aqui, tenho duas perguntas. Vou passar essa aqui provavelmente ao João, que vai responder. Uma boa pergunta do Pedro Melo Souza. Uns podem mais, outros podem menos. Ou seja, se comprometer, evidentemente, com as metas dos vinhos do Alentejo, da CVR. A CVR vai sugerir metas e prazos, e alcançadas as metas, o produtor envergará algum selo ou chancela para conhecimento do público? Selo, na verdade, já tem, né? Mas, João, desenvolve aí um pouquinho esse tema, principalmente dos prazos e metas aí para o Pedro Melo Souza. Não, essa pergunta é muito pertinente, até porque o Alentejo é uma região grande com muitas diferenças em termos de produtores. Por acaso, temos aqui 3 produtores com uma capacidade bastante interessante, tanto a nível de produção como a nível financeiro, mas temos produtores que engarrafam 100 mil garrafas, 50 mil garrafas, coisas muito, muito mais pequenas e humildes e com metade, para não dizer 1/3 da capacidade financeira de outras empresas. E nós, no entanto, temos que ter um projeto que seja abrangente e inclusivo de toda a gente. Não podemos aqui ter uns a beneficiarem e outros a não beneficiarem. Portanto, em termos de metas, as metas são as metas estabelecidas por cada empresa. Ou seja, nós damos todo o tempo do mundo e todas as ferramentas que são disponibilizadas a todos. Eu tanto vou falar com uma empresa que faz 10 milhões de garrafas, como vou falar com uma empresa que faz 5 mil garrafas. E porque todos têm os mesmos problemas. Na realidade, estruturalmente, é tudo bastante semelhante. E, portanto, claro que a forma como depois cada empresa, em termos de capacidade financeira, número de membros da equipa, capacidade e próprios objetivos de venda, de mercados e tudo mais, cada empresa tem os seus próprios objetivos e nós aí não interferimos. O que nós dizemos sempre é, isto é um projeto de longo prazo, este é um projeto que, eventualmente, para quem assim entender, terá a tal certificação de terceira parte, que foi, inclusivamente, apenas lançada ao fim de 5 anos do projeto existir, e que, eu, inclusivamente, costumo dizer bastante aos produtores, não têm sequer que certificar, não há nenhuma obrigatoriedade de certificar. O grande objetivo do programa de sustentabilidade é o atingirem poupanças, é o optimizarem processos, é o reduzir custos, é o reduzir impactos, esse é o grande objetivo. Se depois quisermos pôr uma cereja no topo do bolo e de realmente ter um vinho com um rótulo com uma certificação, isso depois é um objetivo de cada um, mas os nossos objetivos internos é ter cada vez mais produtores a aderir ao projeto e não só aderirem, mas obviamente a implementar tudo o que nós sugerimos, a virem às visitas de estudo que nós organizamos, a irem às sessões de trabalho que nós organizamos, a conversarem uns com os outros, a comunicarem uns com os outros, a trocarem experiências, a partilharem problemas, a partilharem soluções. Isso é de facto o grande objetivo que nós temos no projeto. Perfeito. Suzana Barelli tem uma pergunta. Suzana, para quem é a pergunta? E pode fazer. Oi, boa tarde a todos. É para o João. Eu cheguei um pouco atrasado, então eu não sei o quanto esse tema foi tratado.
Mas toda vez que a gente escuta projetos de sustentabilidade, e são sempre muito interessantes, e é o caminho para a gente conseguir, de alguma forma, ter um mundo melhor, todo mundo que está liderando um projeto fala, mas não é orgânico nem biodinâmico. Aí, quando eu escuto, por exemplo, a Sandra falar que tem mortovia, que você já até sorriu, João, a Sandra falar que tem animal, o Helvas falar tem ovelha, tem inseto, já tem todo vamos dizer assim, uma filosofia orgânica, ou às vezes até algum princípio biodinâmico embutido na sustentabilidade, mas a sustentabilidade nunca é orgânica, ou nunca é biodinâmica, ou whatever. Eu queria entender por que não é possível juntar os dois projetos, ou quando a gente pensa em sustentabilidade, ok, a gente pode pensar na água do planeta, mas a gente também tem um consumo muito alto de produtos agroquímicos que fazem muito mal para o planeta. Por que essas questões de viticultura não entram tanto no projeto? O que falta para entrar? Porque vários exemplos já é quase isso, né? Mas falta como se fosse um aval. Por que as duas não conseguem andar juntos? Basicamente é isso. Obrigada. Bem, Susana, obrigado pela pergunta. Eu de facto já queria ter falado sobre esse assunto porque, não sei se a Susana ouviu, o Alexandre Relvas também deu um input muito interessante sobre esse aspecto e obviamente a Sandra também. Eu na realidade acho que nós já estamos a fazer esse caminho. Eu na realidade acho que nós olhamos, quando nós falamos de forma séria e comprometida em sustentabilidade, temos que olhar para os processos de forma transversal e temos que ver o que é o melhor de todos os mundos possíveis. E na realidade a produção biológica tem mundos muito, muito interessantes, com benefícios muito, muito diretos, tanto para o produto final como para o contexto onde esse produto é feito, neste caso a vinha, por exemplo, mas, por exemplo, a produção integrada também tem um conjunto de benefícios muito, muito interessantes que não deverão ser comprometidos quando, por exemplo, tivermos um foco que tenha algum género de descontrolo, que uma regra mais rígida, por exemplo, da produção biológica, possa ou não conseguir colmatar esse aspecto. Isto para dizer o quê? Que nós no programa de sustentabilidade não impomos nenhuma regra de pode ou não pode. Ou seja, bem, até temos no não pode quando dizemos não pode gastar mais do que estes hectolitros de água para algum objetivo, ou não pode, ou não deve, nunca vai ter uma certificação insustentável se puser 20 quilos de fitossanitários por hectare por mês. Obviamente que não há mínimos que de facto não podem ser ultrapassados. Mas dito isso, nós não podemos também impor, como dizia o Alexandre bem, se a filosofia da Casa Relvas diverge da filosofia do Esporão sobre a questão do puro biológico, temos que respeitar essas duas visões, então temos que arranjar uma forma quando nós, CVRA, portanto, quando nós olhamos para este projeto, que é um projeto regional, temos que tentar integrar todas as visões que consideramos certas, porque de facto as visões são certas para cada um dos seus intervenientes. Claro que, dito isso, há um aspecto que eu gosto muito de frisar já começa a ser uma batalha entre o biológico e o sustentável, não é? Que é um aspecto que é muito importante de mencionar, eu pelo menos gosto de o fazer, que tem a ver com comparar dois produtores. E temos um produtor do lado, o produtor A, que é um produtor biológico, sim, toda a vinha está certificada em produção biológica, mas depois gasta na adega 15 litros de água para fazer 1 litro de vinho, só tem energias fósseis na sua produção e usa e paga abaixo do salário mínimo aos colaboradores. O viticultor B, ao lado, não tem produção biológica, pelo contrário, é a produção mais poluente que pode imaginar em termos de sobrecarga do solo. No entanto, toda a sua energia é renovável, gasta 1 litro de água para fazer 1 litro de vinho, paga prémios e super prémios aos produtores. Quem é que é mais sustentável? É o da direita ou é o da esquerda? Dilui-se muito porque há aspectos... É um tema muito complexo, não tem uma resposta simples e não tem uma solução simples também. Portanto, a melhor forma que aqui temos de fazer é, de facto, são dois caminhos que são paralelos e eventualmente se vão cruzar. Agora, que na realidade é importante salientar que o conceito de sustentabilidade, na minha opinião, é mais abrangente e inclui o biológico, isso sem dúvida. Porque o biológico olha para a componente operacional de uma cultura, de acordo com um conjunto de premissas, e a Sandra que me corrija se eu estiver a dizer algo mais neira, de acordo com um conjunto de premissas de cultura,
tem um conjunto de regras que são pré-estabelecidas para aquele foco da cultura. E quando nós olhamos para a sustentabilidade e olhamos, lá está, para questões como o peso da garrafa, isso não tem nada a ver com biológico. Quando olhamos para questões como a forma como os trabalhadores são tratados, a formação contínua, a higiene e segurança, não tem nada a ver com biológico. Quando olhamos, inclusivamente, para a questão que eu mencionei há pouco dos serviços dos ecossistemas, se nós formos ler as regras da produção biológica, não se menciona essas questões. Ok? Portanto, a questão da sustentabilidade é muito mais abrangente. O Esporão, e bem, na minha ótica, optou por esta via do biológico, mas o biológico é uma gota no universo Esporão, na minha opinião. O universo Esporão é muito mais do que a produção biológica que tem. É um quadro grande que assenta claramente nos pilares de sustentabilidade. Mas eu já vi que a Sandra quer ali também acrescentar qualquer coisa, que ela está ali a mexer. Sim, estou aqui em pulgas, João, como se diz aqui. Susana, na verdade, o que nós acreditamos e o que temos verificado é que o caminho da sustentabilidade é muito mais árduo, é muito mais apertado e difícil de conseguir do que exatamente o caminho do biológico. Agora, o que acontece é que se tentarmos, e atenção que eu digo tentarmos ser sustentáveis, porque nem sei se é possível alguém ser sustentável a 100%, nós vamos estar sempre a consumir provavelmente mais que aquilo que conseguimos dar ao planeta e dar ao mundo e à sociedade, mas tentarmos ser sustentáveis e, em simultâneo, quisermos ser biológicos, portanto, o biológico encaixa perfeitamente nas práticas de sustentabilidade. E aquilo que eu disse inicialmente foi que quando nós começamos este projeto foi para criarmos uma viticultura mais saudável, para criarmos condições de futuro para os anos vindouros que permitissem que as próximas gerações chegassem cá e pelo menos encontrassem as terras agrícolas e o património tal como nós os temos à data de hoje. E essas práticas que nós fomos implementando ao longo destes anos permitiram que no final nós olhássemos e pensássemos nós podemos efetivamente certificar as nossas vinhas como biológico, porque nós temos tudo para que isso possa acontecer, temos tudo, essas normas todas foram aplicadas, foram conseguidas. Portanto, Susana, não sei se me entendeu, se me fiz explicar, mas a sustentabilidade e o orgânico são efetivamente caminhos diferentes, em que a sustentabilidade é muito mais difícil de conseguir, mas que o biológico, o orgânico encaixa perfeitamente, no nosso caso, encaixa perfeitamente naquilo que foi o caminho que nós seguimos e as práticas que nós fomos conseguindo ao longo destes anos todos. Então, me parece que o biológico poderia ser uma das bases do sustentável para algumas vinícolas, né? Tipo, assim como tem a água, como tem o jeito de lidar com os funcionários, como tem toda a preocupação com o planeta, também o biológico fazer parte. Mas, talvez, Susana, a sustentabilidade deve ser a base do biológico. Agora, eu queria saber uma coisa que eu acho que é com o João. Vocês falaram que tem 426 empresas no projeto, se eu não me engano o número era esse. Dessas, quantas têm também uma preocupação biológica? Porque os 3 exemplos aqui são de vinícolas que estão mais engajadas no projeto, me parece assim, né? Do que eu conheço, o trabalho das 3 são empresas mais engajadas nisso. Mas pegando as outras 423 empresas, como que entra essa questão da agricultura biológica, se ela anda num caminho paralelo do sustentável ou não? Atenção. Susana, João, deixa-me só em relação à pergunta anterior. Força, Alexandre. Acho que o Alexandre congelou ali. Parece que ele... voltou. Voltou. Força, Alexandre. Entrou uma chamada. Mais uma vez, nós temos que pensar, e vamos falar de agricultura, não vamos falar de viticultura. Temos que pensar nas sustentabilidades todas. Se a agricultura toda do mundo vir orgânica, nós temos 1/3 da população morrer à fome. E temos o resto de uma coisa que vocês conhecem tão bem, que é a Amazónia, desmatada para produzir grão. Nós temos que produzir de forma sustentável, mas temos que alimentar o mundo.
Depois pode haver a conversa se há pessoas demais no mundo, se não há, mas é uma conversa que não temos hoje. Nós temos que pensar sempre e temos que ter focos, porque há vários estudos, inclusive é da Universidade de Oxford, por exemplo, nós no biológico, para produzirmos a mesma quantidade, vamos precisar de mais área. Ou seja, eu preciso produzir, imagine, 100 toneladas de uva. Se calhar em convencional sustentável, preciso de X hectares. Em biológico, preciso de X vezes 1,3, mais de 30% da área. E 30% dessa área podia ser usada para fauna auxiliar, para zonas silvestres, etc. E outro dos nossos grandes problemas no mundo hoje é o dióxido de carbono na atmosfera. Se o mundo fosse todo biológico, infelizmente ainda não há tratores elétricos, começa a haver alguns protótipos e isso vai fazer muito parte do futuro. Depois temos que ver como é que vamos produzir a energia elétrica também. Nós, para trabalharmos biológico e viticultura, se calhar, em vez de termos que fazer entre 6 e 7 tratamentos no Alentejo por ano, vamos ter que fazer 12 ou 13. Estamos a colocar dióxido de carbono na atmosfera e estamos a compactar solos. Isto é para dizer, muitas vezes, quando não trabalhamos diretamente na agricultura, temos a percepção que o biológico é a salvação do mundo e muitas vezes pode não ser. Já agora, Alexandre Lalas, se me permite, eu podia ter a minha opinião do Pedro, porque o Pedro também tem aqui algo a dizer de certeza. Força, Pedro. Fala, João. Falo eu? Posso falar? Pode. Pode, Pedro. Bem, obrigado. Já há pouco, com a questão relativamente à cortiça, também queria ter falado, mas depois penso que não me ouviram. Mas eu penso que em relação ao plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo, o que é importante referir, e que já foi aqui referido, é que é um plano bastante mais abrangente e que cada exploração agrícola e cada vinícola em particular pode percorrer o seu caminho, contribuindo para melhorar a sustentabilidade da produção de vinhos no Alentejo. A viticultura biológica é um caminho, mas efetivamente não é o único. O Alexandre há pouco falava da questão das produções. Nós temos algum histórico, começámos a fazer viticultura biológica há 12 anos atrás, já temos experiência de 8 anos também em que evoluímos, enfim, o evoluir não entendam nisto que seja necessariamente positivo. Nós temos essa experiência positiva, mas evoluímos da produção biológica para a biodinâmica, ou seja, toda a área de produção biológica na Fundação Eugênio de Almeida neste momento, ela é efetivamente tratada em biodinâmica, mas essa não é a única realidade. A nossa experiência nas nossas condições tem-nos mostrado que em médias interanuais a nossa produção média é estável por comparação àquilo que é uma forma um pouco mais tradicional, nunca sendo muito tradicional, porque aplicamos sempre práticas de agricultura de conservação a toda a nossa produção, não só na vinha, como em todas as outras áreas. Portanto, mas penso que aquilo que é importante reforçar é que o plano de sustentabilidade é muito mais que isto. Olha para as pessoas, olha para o ambiente, olha para a comunidade, olha para o peso das garrafas, que, como já foi dito, não é uma premissa para produzir vinho biológico e portanto, o plano de sustentabilidade integra naturalmente os produtores biológicos, biodinâmicos, mas não só. O plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo tem um âmbito e uma visão mais alargada. Se me permitem só voltar à questão da cortiça, porque eu há pouco falei, mas penso que não me ouviram, efetivamente fala-se muito da disponibilidade de cortiça, e a cortiça, do meu ponto de vista, não há dúvida que é a melhor forma de fechar uma garrafa de vinho, é um produto natural, é um produto que pelas suas características permite trocas com o exterior controladas e que permitem também ao vinho evoluir da melhor forma, mas tem sido feita muita investigação em Portugal e continuar a ser feita para a melhoria dos montados. A Fundação Eugênio de Almeida é produtora de cortiça, tem montados e tem esses montados também certificados pelo FSC, portanto uma certificação que tem a ver também com a sustentabilidade, há mais de uma década atrás. E há 7 anos atrás fez o estudo da pegada de carbono da sua produção de vinho e da sua produção de azeite, e isto foi falado, mas eu dou como um exemplo real, calculado, publicado,
que a área de montado, onde se produz cortiça na fundação, ela mais do que compensa o contributo menos positivo e na balança negativo da produção de vinho ou da produção de azeite ou de todas as outras culturas. Portanto, esta questão de valorizarmos a componente florestal, não só em grandes florestas, mas também em pequenos bosquetes e apanhando também aquilo que o Alexandre referiu, que às vezes tendo áreas disponíveis para outras produções, fazendo bosquetes que esses sim contribuem para que este balanço de carbono seja nulo ou, em alguns casos, como foi o nosso, no cálculo que fizemos e certificado pela Carbon Trust, que é uma organização internacional, era inclusivamente um balanço positivo. Portanto, penso que é da conjugação destes fatores todos, de onde também pode fazer parte, e no nosso caso também faz parte, a agricultura biodinâmica, mas é neste contexto mais generalizado e mais englobante que o Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo se situa e onde cada um de nós se sente bem, naturalmente com as suas especificidades, por estar a contribuir para ele. Era esta partilha que também queria aqui deixar. Obrigado. Sandra, quer fazer algum comentário? Sandra, quer fazer algum comentário? Não, Alexandre, não, é só agradecer à intervenção do Pedro, sim, claramente, o plano de sustentabilidade engloba-nos a todos, não é? Todas as nossas formas de estar e claramente também esta questão das rolhas de cortiça, que eu acho que é uma grande mais-valia, não é? Portanto, não me parece que seja uma questão de preocupação ou não, acho que é precisamente o contrário. Alexandre, se me permite, eu gostava só de dar mais uma chega, um bocado claro, para a Susana, um bocado para a Tânia em relação a esta questão toda, porque de facto o grande problema aqui, na minha opinião, é a quantidade de rótulos, e quando eu digo rótulos é biodinâmico, sustentável, biológico, orgânico, social, fair trade, green whatever, que existem no mercado. Esse é o grande problema, porque o mercado está perfeitamente inundado de certificações, muitas das quais até acabam por ser um bocadinho greenwashing, desculpem lá outra vez o estrangeirismo, mas é a melhor forma de a passar, por um lado, e por outro lado, muitas vezes as certificações não dão informação suficiente ao consumidor conseguir fazer uma decisão informada entre um produto A e um produto B. Porque essa é a primeira questão que é muito importante quando estamos a discutir estes aspectos todos. Por outro lado, dito isso, no setor do vinho, eu por acaso ainda há pouco estava a olhar para um site de um monopólio escandinavo, portanto, como saberão, na Escandinávia, quem manda no álcool é o Estado e cada país tem a sua própria organização estatal que controla tudo o que sejam bebidas alcoólicas vendidas nestes países. E eu estava a analisar um desses sites de uma dessas organizações e, inclusivamente, eles dividiam as certificações precisamente com esta tipologia. Havia a certificação de biológico e depois era um conjunto de certificações de biológico. Depois havia a certificação de sustentabilidade ao nível regional, onde encontrávamos um conjunto de certificações. Depois havia certificações de fair trade e aspectos sociais. E havia uma nova listagem. Portanto, é um mundo de certificações, na realidade. E lá está. Um consumidor, uma pessoa que queira só comprar um produto de boa qualidade com o menor impacto possível, muitas vezes perde-se no meio desta selva de certificações que trazem são mais, portanto, o objetivo final é mais contraproducente, na realidade, em vez de esclarecer, traz confusão às pessoas. E depois, por exemplo, quando aparece, sei lá, uma certificação como a que nós vamos agora lançar, podem ver pessoas dizer, mas isto é mais um a dizer que faz. Quando não é a realidade. Nós, inclusivamente, ao nível dos vinhos do Alentejo, demoramos anos a comunicar ao público que havia um programa de sustentabilidade, precisamente para que não houvesse essa confusão e, por outro lado, esse aproveitamento. Não é? Porque é muito fácil uma empresa se aproveitar de dizer que é biológico ou dizer que é sustentável e depois não o ser ou não o ser de facto como diz que é. E, portanto, para nós combatermos exatamente isso, por isso é que no programa de sustentabilidade e comunicação saiu sempre a conta-gotas, neste momento sai com muito mais fluidez, porque de facto o projeto já tem alguma solidez e também não é por aí que temos uma certificação e num dia para o outro vamos ter 100 produtores certificados. Não vai acontecer, porque não é assim que funciona, porque isto é uma coisa que demora, porque é uma coisa séria que precisa de ter um conjunto de evidências associadas. Portanto, isso era para finalizar aqui esta parte sobre a questão dos selos. Muito rapidamente, para também não estar sempre eu a falar,
a questão que presumo que foi a Susana também que mencionou, associada com a questão do número de produtores que nós tínhamos e quais é que eram biológicos ou não eram biológicos. É preciso esclarecer um aspecto. O Alentejo, eu disse isso no início, tem 1.800 viticultores, portanto, pessoas que apenas produzem uva, e 280 vinícolas, portanto, produtores de vinho. No projeto de sustentabilidade nós temos 426 membros, dos quais 80 são vinícolas e os restantes são viticultores. Portanto, não são 480 empresas de produção de vinho, são 80 empresas produtoras de vinho e o restante é produtores de uva, ok? Realmente é uma tendência que se vê-se um crescimento da produção biológica, não haja dúvidas disso. Há muito mais produtores a fazer biológico hoje do que havia em 2015, claramente, e não sei, na realidade, se a tendência é para esse número aumentar ou não. Sei de facto, e como já aqui dissemos várias vezes e várias pessoas disseram, que o caminho do biológico insere-se claramente dentro do sustentável, mas que depois a forma como alguns produtores o poderão decidir o seu marketing e a sua comunicação, isso depois lá está, isso vai depender de cada um, nós aí não opinamos. O que nós aí dizemos sempre é, não podes falar do programa, ou melhor, não podes ser membro do programa de sustentabilidade e ir dizer ao mercado que és sustentável se não tiveres uma certificação antes. Isso é proibido, pelo menos no âmbito do programa de sustentabilidade. Perfeito, João. Já que você mencionou o consumidor, a gente tem uma pergunta aqui do Emerson Tegon, que pode ir para os produtores até. Como é que é a reação do consumidor, tanto em Portugal quanto no Brasil, em relação à adoção ou não dessas práticas sustentáveis? Vocês já têm uma reação mapeada, se o consumidor gostou, não gostou? Como o consumidor está reagindo à adoção ou não a essas práticas sustentáveis? Vai para a Sandra, vai para o Alexandre, vai para o Pedro? Quem gostaria de começar? Eu posso responder muito rápido, responder muito rapidamente e depois deixar para complementar pelos meus colegas. Acho que primeiro ainda há uma grande confusão, como o João estava a falar, e bem, portanto, o que é cada uma destas práticas, não é? O que é sustentabilidade, o que é orgânico, o que é biodinâmico, e cabe-nos a nós, produtores, cabe aos comunicadores, portanto, a todas as pessoas que têm de alguma forma um papel de instrução, portanto, explicar também o que é que cada um destes caminhos significa exatamente e quais é que são as diferenças, quais é que são os pontos em comum. Parece-me que cada vez mais o consumidor está mais informado, procura mais um caminho de sustentabilidade, preocupa-se com isso, quer efetivamente ter estes vinhos e ter estes produtos mais sustentáveis, porque acredita e às vezes até confunde sustentabilidade com produtos saudáveis ou vice-versa. Portanto, acho que há as duas questões, não é? Por um lado, realmente há uma maior preocupação para entender, para procurar estes produtos. Por outro lado, há um caminho a ser percorrido e a explicar exatamente o que é que nós fazemos em cada uma destes processos, em cada uma destes tipos de certificação. Pedro Alexandre. Desculpa, Sérgio. Pedro, Alexandre, alguém quer complementar? Sim, enfim, no seguimento do que Sandra referiu e o João Barroso também há pouco, o Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo tem sido pouco divulgado até há pouco tempo atrás, pela razão que o João explicou. O Alentejo não sentia que o plano estivesse suficientemente sólido para que pudesse ser comunicado com toda a legitimidade. E é nesse contexto que o Alentejo pretende e começou a divulgar o plano quando entendeu que já tinha um caminho percorrido suficiente. A sensibilidade do consumidor para tudo o que tenha a ver com sustentabilidade, nós sabemos, vivemos no nosso dia-a-dia, é cada vez maior. E hoje é quase inadmissível alguém que esteja na produção, e ainda por cima, na produção agrícola, que trabalha no meio ambiente, diretamente nos solos, que é um dos patrimónios maiores que temos no meio para a produção alimentar, e não só, é impensável qualquer produtor hoje não ter práticas que conduzam à agricultura sustentável. Como também já aqui foi dito, cada um a seu ritmo, é verdade. Também as realidades são diferentes, não só as realidades empresariais, pela dimensão, pela escolaridade, pelo contexto geográfico
em que se insere. Portanto, as realidades são diferentes e daí também os ritmos serem diferentes. Agora que este caminho que estamos a percorrer, é verdade que há ritmos diferentes, mas que estamos todos ou quase todos a percorrer enfim, com vista a produzirmos de forma cada vez mais segura, mas também cada vez mais sustentável no sentido muito amplo da palavra, isso hoje é inevitável e o consumidor, aqueles com quem contacto, seja em Portugal, no Brasil ou noutra parte do mundo, interessam-se cada vez mais por aquilo que nós fazemos e sobretudo por aquilo que nós fazemos neste contexto e nesta área. Ainda bem, porque começámos há bastante tempo, temos muito para contar e, portanto, sempre que este assunto é tema, e ele é frequentemente, acaba por trazer conversas normalmente longas, não só pelo número de práticas que adotámos e continuamos a adotar, mas também pela atualidade do tema e a importância dele, para que possamos continuar a produzir e o consumidor cada vez com mais confiança nos nossos produtos, não só na sua qualidade, mas também na confiança com que o pode consumir e na certeza também de que ele é produzido cada vez mais com um impacto positivo no ambiente, não só no ambiente onde produzimos, mas no ambiente onde estamos envolvidos, portanto também no ambiente social e cultural onde cada empresa se insere. Eu tenho aqui uma última pergunta do Walter Tomasi, que pergunta se... Alexandre, desculpa, Opa, eu só queria diga, João. acrescentar uma coisa muito rápida, claro, porque tem muito a ver com o que dissemos aqui, e não tínhamos aqui falsas ilusões nem modéstias. O consumidor, na realidade, regra geral, consome o que lhe dizem para consumir. Isso chama-se marketing e informação. E eu acho que a grande resposta à pergunta, nomeadamente para os mercados brasileiros, é o facto de estarmos há 1h30, 39 jornalistas, influencers, comunicadores, todos a falarem deste tema. Portanto, eu acho que essa será a grande resposta será que os consumidores vão estar ou estarão já sensíveis a este tema? A resposta está aqui neste screen, com tanta gente envolvida e a fazer perguntas tão interessantes e tão interessados. Okay? Muito boa observação, João. Então, tem aqui a última pergunta do Walter Tomasi. Ele pergunta como a sustentabilidade, se é que a sustentabilidade, o programa de sustentabilidade, impacta o uso das barricas. Quem é que gostaria de responder essa? Bem, é mais uma componente, naturalmente, que as barricas são feitas de madeira e a gestão destas florestas, que na sua maioria também são geridas de forma sustentável, é importante. Muitas das barricas, tenho aqui algumas por trás, e talvez não consigam ver, mas muitas delas têm um símbolo que tem a ver também com a gestão das florestas e nomeadamente da gestão das florestas que se fazem em França. É um processo de renovação, portanto estas madeiras que consumimos, elas vêm de florestas que têm os seus ciclos de renovação normal e natural, que no caso de França é altamente controlado e fomentado. Aliás, a maior parte das florestas são públicas e fazem parte de um programa de regeneração das florestas, mas a sustentabilidade também pode chegar aqui às barricas, do nosso ponto de vista, na sua reutilização. As nossas barricas são normalmente utilizadas para outras utilizações futuras, nomeadamente os vinhos fortificados ou, por vezes, a produção também de alguns destilados e assim aumentar o seu período de vida. No processo de produção de vinho nós temos que, de tempos a tempos, lavar, higienizar, esterilizar, se quiserem, as nossas barricas. E também aí o caminho percorrido tem sido importante, porque hoje usamos técnicas muito mais respeitadoras do ambiente e, portanto, muito mais integradas no modelo de sustentabilidade do que se fazia por vezes, onde, não digo que o fizéssemos aqui, mas era prática às vezes em algumas vinícolas poder utilizar inclusive alguns agentes químicos, apesar de ser altamente desaconselhável para as madeiras serem porosas, mas hoje com processos que temos de ozonização, de utilização de vapor, portanto com baixos níveis também de consumo de água, conseguimos ótimos resultados, contribuindo naturalmente também para a sustentabilidade.
Perfeito. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer o Tiago Caravana, da Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo, está ali escondidinho no canto, não falou nada, mas está aí assistindo. E queria passar a palavra aos produtores e ao João para dar uma última mensagem para a gente encerrar esse nosso webinar aí bastante produtivo. Começo de novo com a Sandra, dessa vez. Da outra vez comecei com o João, começo dessa vez com a Sandra para se despedir, termino com o João. Deixa o João falar por último. Sandra, palavra é sua. Só agradecer a vossa participação, o facto de estarem aqui este tempo connosco e de ouvir a nossa partilha daquilo que tem sido o nosso caminho, não é? E o caminho, e parte deste caminho conduzido claramente, portanto, pelo João Barroso, juntamente com a CVRA, neste plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo, e no fundo também apelar, não é, à vossa posição enquanto influências, precisamente para explicar o que é que isto significa, não é? O que é que isto significa não só nas nossas vidas, aqui no Alentejo, mas na produção dos nossos vinhos e o impacto que poderá ter pelo mundo fora. Portanto, muito obrigada, Alexandre, muito obrigada a todos vocês que estão a participar, que estão aqui a ouvir-nos e até breve. Obrigado, Sandra. Eu vou passar já para o Alexandre Helvas, que está ali dirigindo, pelo visto. Não sei para onde o Alexandre está indo ali. Mas tenho um jantar aqui, vou jantar aqui em Évora, de maneira que... Mas está a minha... Acho que ele congelou de novo ali. A minha esposa é que está aqui agarrando no... Sim? Pronto, pode falar, Alexandre. Voltou aí. Pode dar o seu boa noite. Quero agradecer a todos a vossa presença. Eu acho que foi um debate e uma troca de ideias muito, muito interessante. Como o João Barroso estava a dizer, é importantíssimo ter a vossa presença e poder-vos explicar um pouco o que é o plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo, e acho que ficou aqui hoje bem claro que é algo transversal ao setor, não é só algo relacionado com a parte agronómica, mas também com toda a parte de embalagem, de recursos humanos e etc., e de recursos naturais, e portanto gostei muito, e um abraço e parabéns pela iniciativa. Todos nós gostamos. Vou passar agora a bola ao Pedro Batista. Pedro. Bem, resta-me agradecer a oportunidade de estar aqui neste fórum. É um privilégio ter tido a atenção de tantas pessoas interessadas, esperando naturalmente que o nosso contributo possa servir para nos ajudarem a divulgar aquilo que tem sido realmente um dos nossos, mas um grande cavalo de batalha dos últimos anos, tornando a produção de vinho no Alentejo, onde, como sabem, é uma região por natureza pobre e onde sempre foi muito dada a atenção aos recursos naturais que dispõe, mas onde esta sensibilidade de contribuirmos cada vez mais para um aumento da sustentabilidade da forma como trabalhamos é uma realidade cada vez mais na vida de cada um de nós. Foi um privilégio partilhar aquilo que é o nosso dia-a-dia. Aliás, quando o fazemos, não o fazemos para nós, fazemos para que possa ser partilhado com todos, e é nesse contexto que muito feliz estou de poder ter participado neste webinar, e agradecer muito o convite e o tempo que nos dispensaram. Uma boa noite a todos, aliás, uma boa tarde ainda no Brasil e uma boa noite para quem está em Portugal. Obrigado. Obrigado a você, Pedro. Começamos com ele, vamos encerrar com ele também. João, a bola está com você. Eu também, não me querendo repetir, também queria agradecer realmente terem estado connosco este tempo todo e todas as perguntas interessantíssimas que fizeram e o debate todo com estas pessoas que são minhas amigas, que são estes produtores fantásticos, estas pessoas inspiradoras, e queria acabar com a mensagem de que, de facto, este programa dos vinhos do Alentejo não existe sem eles, sem os produtores. São os produtores, de facto, que fazem que este projeto tenha a força que está a ter, que tenha a ter o reconhecimento que está a ter e, na realidade, e desculpem-me lá dizê-lo, a inveja que também está a ter em outras regiões, nomeadamente portuguesas, porque, de facto, são eles que são o DNA deste programa
e sem eles isto nunca seria o que está a ser, e portanto bem-ajam pelo todo o que fizeram, fazem e vão fazer, e pronto, eu resta-me agradecer mais uma vez, desejar-vos boa tarde a quem está do outro lado do Atlântico, e boa noite para quem está deste lado, e que estou disponível para algumas questões extras que tenham. O Alexandre tem o meu contacto, portanto tem todo o gosto em esclarecer quem tiver algum género de dúvida ou comentário no futuro, disponham, porque é para isso que eu aqui estou. Muito obrigado. Queria de novo agradecer a presença de todos vocês e apenas lembrando que a Shirley vai disponibilizar por e-mail a apresentação que a gente tem, feita pelo João, e também por WeTransfer ela vai enviar o link para quem quiser baixar todo esse webinar, também se sinta à vontade. Não é isso, Shirley? É isso aí, gente. Muito obrigada a todos, viu? Obrigada mesmo. Tá ótimo. Obrigado pela presença e até a próxima. Ainda teremos muito que conversar sobre esse tema.